Muito bem, pessoal, o professor Felipe Bort na área para a gente dar início às nossas resoluções de questões de concurso. Então vamos nessa. Pessoal, só lembrando que esse curso está disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma. O curso é formado por teoria e exercícios, questões resolvidas, que a gente vai adicionar novas à medida em que formos produzindo, tá certo? Então, para quem tiver interesse, vou deixar o link do curso tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. Ah, vale lembrar também que ele está disponível para os membros do nosso canal no YouTube. Bom, então é isso. Bons estudos e boa sorte. Bom, pessoal, vejamos então essa questão que nos diz o seguinte. Em um país, determinado órgão público de controle analisou os contratos realizados em 2023 em uma cidade. Um contrato pode ser considerado suspeito ou não suspeito, ok? Após uma análise, o órgão identificou que 25% dos contratos eram suspeitos de alguma irregularidade. Então, olha só, a gente tem que 25% são suspeitos, né? Como eles podem ser só suspeitos ou não suspeitos, então o resto era o quê? Os 75%. Não suspeitos. Certo? Beleza. Dos contratos considerados suspeitos, ou seja, desses 25% aqui, pessoal, né? Após uma investigação mais apurada, concluiu-se que 80% de fato eram fraudulentos. Então, de 25%, a gente tem que 80% eram fraudulentos. Ora, se 80% eram fraudulentos, o resto, né, 20%, não eram fraudulentos. Ok? Dos contratos não suspeitos, identificou-se que 90% realmente não apresentava qualquer irregularidade, ou seja, não eram fraudulentos. Então, olha só, dos 75% não suspeitos, 90% dos 75% eram não fraudulentos, ok? Se 90% eram não fraudulentos, então 10%, né, seriam fraudulentos. Nesse contexto, considere que um contrato foi selecionado ao acaso e constatou-se que era fraudulento. Então, olha só, juntando isso aqui tudo, né, juntando aí todos os contratos, sejam eles suspeitos ou não suspeitos, foi selecionado um aleatoriamente, e esse contrato, pessoal, como já dito aqui pela questão, ele é fraudulento. Ok? Então foi selecionado um contrato que era fraudulento. Certo? Bom, a probabilidade desse contrato selecionado ser um contrato suspeito é de aproximadamente. Bom, pessoal, a gente precisa então calcular a probabilidade, né, do contrato selecionado ser um contrato suspeito. Certo? Então, olha só. A gente precisa, então, encontrar aqui a porcentagem total dos contratos, ou melhor dizer, dos contratos fraudulentos, né? Porque esse selecionado aqui foi um contrato fraudulento. Então, olha só, a gente tem contratos fraudulentos tanto nos contratos suspeitos, né, quanto nos contratos não suspeitos. Como que a gente encontra o percentual de contratos fraudulentos no contrato suspeito? Basta a gente multiplicar, pessoal. A gente multiplica a notação das porcentagens. Então, ó, os fraudulentos aqui eram 80, dos suspeitos, né, que era 25. A notação de 25% é 0,25. E a notação dos 80% é 0,8. Então, se a gente multiplicar aqui, pessoal, a gente vai encontrar a porcentagem, certo? Do total, em relação ao total de contratos, né? Dos contratos que eram suspeitos e fraudulentos, né, ao mesmo tempo. Então, 0,25 vezes 0,8, pessoal, vai dar igual a 0,2, que é o quê? Que é a notação de 20%. Então, a gente tem que 20% desses contratos, no total, eram suspeitos e fraudulentos, certo? 20% do total de contratos, do 100%, em relação ao 100%, né, aos contratos totais.
Só que a gente não tem só contratos fraudulentos dentro dos contratos suspeitos, pessoal. A gente tem também fraudulentos dentro dos não suspeitos. E os não suspeitos, para a gente encontrar essa probabilidade, né, esse percentual, melhor dizendo, a gente multiplica aqui a notação de 75%, que é 0,75, e multiplica o quê? Pela notação de porcentagem dos contratos fraudulentos, que é 10%, notação 0,1. Então, multiplicando 0,1 vezes 0,75, a gente vai encontrar o percentual de contratos não suspeitos e fraudulentos, que é o quê? 0,1 vezes 0,75 vai dar 0,075, que é a notação, pessoal, para 7,5%. Ok? Então, olha só, pessoal, a gente tem que 7,5% em relação ao total de contratos, né, em relação aos 100%, eram o quê? Eram contratos não suspeitos e fraudulentos. E 0,2%, ou seja, 20%, eram contratos suspeitos e fraudulentos. Para a gente encontrar o percentual total de contratos fraudulentos, a gente soma esses 7,5% com esse 20% aqui, né? Ou seja, soma aqui o percentual dos contratos que são suspeitos e fraudulentos com o percentual dos contratos que são não suspeitos e fraudulentos, que vai dar o quê? Vai dar 27,5%. Ok? E a gente pode expressar isso aqui em notação, vai ficar 0,275. Ou seja, dos contratos totais, dos 100% dos contratos totais, 27,5% eram fraudulentos, ok? Essa é a primeira informação importante que a gente tem que guardar aqui, ó. 0,275 é o percentual, é a notação para 27,5%. São todos os contratos fraudulentos, né, o percentual total de contratos fraudulentos. Só que olha só, pessoal, o que a questão está pedindo para a gente é a probabilidade desse contrato selecionado ser um contrato suspeito. Ser um contrato suspeito. A gente viu, pessoal, que dos contratos suspeitos aqui, o que era suspeito e fraudulento representava 20%. Tá certo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma relação 20%, né? Que em notação 0,2. A gente tem que fazer a relação dos 20% em relação a todo o percentual dos contratos fraudulentos, que é o 27,5%. A gente pode também representar em notação. Então, a probabilidade, pessoal, vai ser simplesmente a gente calcular aqui, ó, 0,2 dividido por 0,275. Ora, como assim, Felipe? Não entendi. Ora, a gente basicamente, pessoal, está fazendo aqui uma regrinha de 3. Se 0,275, né, que como a gente falou, é a soma a notação, né, a notação do percentual total de contratos fraudulentos representa 100% dos contratos fraudulentos, então o 0,2, que representa só os contratos fraudulentos e suspeitos, né, vai representar o quê? 0,2 vai representar X% do total de contratos fraudulentos, ok? Então a gente faz a multiplicação cruzada, pessoal. Multiplica aí. Fazer essa multiplicação cruzada em regrinha de 3 é a mesma coisa da gente fazer essa divisão aqui. O resultado vai dar exatamente a mesma coisa. Então vamos fazer aqui primeiro 0,2 dividido por 0,275. O resultado é o quê? O resultado vai ser aproximadamente, né, 0,7272, enfim. Então, esse é o resultado, que é o quê? Que é a notação para... A gente arredonda, né, para 73%. Né? Que é o 7, arredonda para 73%. Aproximadamente 73%. O mesmo resultado a gente vai encontrar se a gente fazer aqui para o regrinha de 3.
Então, 0,275 vezes x vai ser 0,275x, que é igual a 100, né, vezes 0,2, que é igual a 20. Então, pega esse 0,275, está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 20, dividido por 0,275. Lembrando que o resultado disso aqui vai ser em porcentagem, né, pessoal? Então, 20, que aqui está 100%, né? E aqui x%. Então, 20 dividido para 0,275, resultado, aproximadamente, né? 72,727, tal. Que a gente arredonda para 73%. Veja, o mesmo resultado. Portanto, pessoal, 73% é a probabilidade desse contrato selecionado ser um contrato suspeito, né? Esse contrato selecionado, que foi o contrato fraudulento, ser um contrato suspeito é de 73%, arredondando, né? Portanto, aqui, gabarito letra D, ok? Vejam só, pessoal, a gente calculou aqui primeiro o percentual do total dos contratos suspeitos, né? Somando aí o percentual dos contratos suspeitos, dos contratos fraudulentos, melhor dizendo. 0,275 é a anotação, né, do percentual dos contratos fraudulentos, que inclui aí os contratos fraudulentos dos não suspeitos e dos suspeitos, e isso aqui representa 100% dos contratos fraudulentos. Desses 100% aqui dos contratos fraudulentos, existe uma outra porcentagem dos que são fraudulentos e suspeitos, que, como a gente viu, é a anotação 0,2. Então, se 0,275 está para 100%, ou seja, está para o total dos contratos fraudulentos, 0,2 vai estar para x% dos contratos fraudulentos e suspeitos, ok? Por isso a gente fez essa regrinha de 3 aqui e encontrou 73%, que é justamente, né, dado aqui que o contrato selecionado foi fraudulento, a gente calculou a probabilidade desse contrato ser um contrato suspeito, né, que é basicamente o percentual aí do total de contratos fraudulentos, né, dos contratos fraudulentos e suspeitos, ok? Gabarito, portanto, 75%, letra D. Bom, pessoal, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder aí o mais rápido possível, tá certo? Então é isso, continuem firmes nos estudos, sigam o canal Gundrice e o professor Felipe Burt em todas as redes sociais, e até a próxima.